mover de Deus acontecer, você pode até não querer entrar nele, mas você não pode zombar dele. Porque o Senhor preferiu manter a vida de Zacarias, mas ele calado, para não falar besteira, para não amaldiçoar, para não perder a bênção. O Senhor guardou até nisso. Parecia que era uma maldição, mas na verdade foi uma bênção. Amém? Só um adendo sobre isso. Então, esses dois relatos da visita do mesmo anjo para anunciar a Isabel e para Maria sobre os nascimentos dos seus filhos. O Senhor teve o cuidado de relatar sobre esses dois momentos com o mesmo anjo. Lá em Lucas 1, 34, 36, o anjo, o mesmo que foi falar para Isabel entregar a promessa, contou para Maria que Isabel estava grávida. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Irmãos, aqui todo mundo dizia porque ela não tinha filho. Você acha que o povo dizia porque ela tinha filho? Não, ela não tinha filho, por isso que o povo dizia. Só que o que Deus aqui, só um parênteses também, Deus quis reforçar que toda palavra contrária ao propósito de Deus é a gente que diz. Não é a verdade. Então, nós precisamos aprender a declarar a verdade, amém? Então, quais são as conexões espirituais, os alinhamentos que Deus tem colocado na sua vida? Vamos pensar comigo. Sua família, seu casamento. Dá um passo aí para mim, por favor. Passa. Não, então volta. Achei que estava a foto aí das conexões. Estava no primeiro slide? Eu preciso da televisão, marido, tem que comprar. Então tá, então não vai comprar não. Amém, vai comprar sim. Essa aí, inclusive, era dos kids e a gente abençoou. Então a gente tem que abençoar de novo. O menor virá ser 1000. Os kids vai abençoar os adultos, tá bom? Amém. Então, Maria e Isabel eram parentes, mas aqui o Senhor deixou bem claro que não era só um alinhamento natural, era espiritual. Então, nós temos que crer que até os nossos parentes, a nossa família, é um alinhamento espiritual da parte de Deus. Então, irmãos, aqui estava assim, isso aí foi no começo que eu falei. Aqui é meu casamento, uma foto, eu e o pastor Fabiano, dia do casamento. Irmãos, não tem como imaginar que eu e o Fabiano casaria sem ser por uma conexão espiritual. Porque a gente era muito diferente. Mas é muito mesmo. Hoje a gente se assemelha a algumas coisas. Irmãos, eu nem gostava de crente. E o menino, quando eu conheci, eu sou filho de pastor e eu tenho chamado para ser pastor. Eu pensei, deve ser doido da cabeça, porque o povo não é certo, né? Não tinha nada a ver, mas hoje tudo que nós vivemos, eu consigo crer em paz, plenamente, que era tudo um alinhamento de Deus para que o propósito se cumprisse aqui, nessa cidade, na nossa família, com os irmãos que já estiveram, né, caminhando conosco. Então eu creio que isso não foi um ato de amor, de apego, foi um alinhamento de Deus. A sua família é um alinhamento de Deus. A sua célula, o seu discipulado é um alinhamento de Deus. O pastor Fabiano foi alguém que, mesmo Deus alinhando, mas eu tive que dizer sim, ok? Tive que aceitar. Ele era muito apaixonado, foi fácil, né? Eu aceitar. Ele me amava. E aqui embaixo estão minhas obreiras. E o que acontece? O alinhamento de Deus também vem através de processos. Por quê? Porque eu gerei muitas discipuladoras, gerei muitas líderes, mas nenhuma dessas fui eu que gerei lá do começo. Só que o Senhor alinhou o ministério, o Senhor alinhou o propósito. E hoje nós servimos juntas, no mesmo mover. Então, irmãos, pega a sua célula, pega o seu discipulado e olha com um olhar profético. Foi Deus que colocou para um alinhamento. Foi o Senhor quem me deu essa casa, essa família, esses filhos. É um alinhamento, é uma conexão espiritual. Você vai ver que a revelação da sua vida vai mudar. Porque muitas vezes você fala, eu escolhi errado. Não, Deus que alinhou.
vamos fazer então esse alinhamento gerar frutos. Amém? Então as duas foram escolhidas por Deus para gerar filhos. O mesmo anjo visitou as duas na mesma época. Elas conceberam milagrosamente, porque uma era estéril e a outra não tinha relação. Vocês perceberam isso? E elas foram usadas para emudecer o inimigo. Por quê? Muito se fala hoje sobre esterilidade das mulheres, ser por conta da alimentação, mutações genéticas. Mas, irmãos, no Velho Testamento, tinha muita mulher estéril. Vocês já perceberam? Muitas mulheres estéreis. E por quê? Eram mulheres chaves ali para o mover de Deus. Porque o diabo, ele queria impedir que o Messias viesse. E aí o Senhor vem e faz isso daqui. Pega o mistério, gera o profeta, pega uma que não se deitava com ninguém, não tinha relação, e põe nela o Filho de Deus. Para quê? Para mostrar o poder de Deus. Então, as duas crianças que elas geravam faziam parte do mesmo mover, a encarnação do Filho de Deus. Irmãos, tudo na vida delas era um arranjo de Deus, era um alinhamento de Deus. Isso não é diferente conosco. Nós precisamos ter essa revelação, que é um alinhamento. Tá estranho, tá? A igreja é um lugar de conexão. A igreja não é um lugar de você vir aqui, um drive-thru, para pedir um alimento. Hoje eu quero um presente, hoje eu quero uma bênção, como e vou embora. Não, a igreja é um lugar de conexão, é para você se conectar. O corpo de Cristo só vai se manifestar quando os membros estiverem conectados. É isso que Deus tem para nós. Lá em 1 Pedro 4,10 diz: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, por que a gente tem que estar conectado? Para cumprir o propósito. É para isso que a gente tem que estar conectado. Então, o Senhor levantou irmãs para estar conectada comigo para um propósito. O Senhor colocou outras irmãs para conectar com cada uma delas. E assim em todas as redes. O Senhor está conectando as pessoas para que todos juntos, no mesmo propósito, cada um com o seu dom, não é o que o texto falou? Cada um com o dom que recebeu possa expressar a graça de Deus. Amém? Então, exemplos de conexões: casamento, discipulado, célula, ministério, obras sociais, educação, são conexões onde o Senhor te plantou. Ele provavelmente já até te mostrou conexões espirituais que você pode ter ali. Amém? Então, o primeiro aspecto desse momento entre Isabel e Maria foi a conexão. O Senhor alinhou o processo, alinhou a vida delas para que o alvo do Senhor acontecesse. Segundo aspecto, as orações. A Bíblia não registra nenhuma obra que Isabel e Maria fez. Elas não curaram ninguém. Elas não ressuscitaram mortos. Elas não fizeram nenhum milagre mirabolante. Elas não davam aula na sinagoga. Elas não pregaram para a multidão. Mas a palavra de Deus registrou as orações delas. Isso mostra também, por alguns momentos que você vai ler ali, Lucas, que você percebe que elas eram mulheres de oração antes do mover começar. Porque foi muito natural para elas, durante aquela pressão que elas estavam vivendo, exaltar o nome de Deus. Quem tem vida de oração consegue identificar, irmãos, se é deserto, se é uma direção. Se você tem uma vida de oração, você tem a percepção espiritual. E foi o que elas tiveram, porque durante as circunstâncias elas conseguiam adorar o Senhor. E com isso eu quero ler alguns textos com vocês. Lá em Lucas 1, verso 41 e 42. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Irmãos, aqui Maria só chegou para Isabel e disse: oi. Ela cumprimentou Isabel. E o fruto no ventre estremeceu. Para vocês já perceberem também. Porque uma mãe que está gestando um filho, é importante que ela coloque louvores, que ela ore.
Porque nós vemos crianças que nascem já e crescem perturbadas por estar num lar, num ambiente, né, sendo gerada dentro de uma barriga em um ambiente pesado, um ambiente ruim. O contrário também é verdadeiro. Crianças sentem a presença do Espírito Santo através da presença daquele que chega. E isso é um sinal para nós. Maria, lá em... Continuando, verso Lucas 1, 46, 47. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Isso que é uma oração, sim ou não? Ela está adorando o Senhor. É notório que havia muita oração antes delas conceberem, depois que elas estavam grávidas e depois que elas tiveram os filhos. Elas eram mulheres que oravam. Sabe o que é o princípio disso, irmãos? Para gerar frutos, você precisa orar. E aqui eu não falo de gerar frutos do ventre, não. Também. Mas qual o fruto que você quer para a sua família? Qual o fruto que você quer na sua casa? Qual o fruto que você quer no seu discipulado? Nós estamos no ano da multiplicação. Aqueles que têm fé estão crendo nessa palavra e declarando todos os dias. Ok, vamos multiplicar. Mas para multiplicar, a gente tem que gerar. A multiplicação, ela não vem do nada. Mas ela começa no pouco. Porque tem gente que acha que para multiplicar tem que ter muito para multiplicar mais. Não. Uma semente já é capaz de multiplicar. Uma fé, alguém que se levanta. Então, nós precisamos entender isso, que gerar é resultado de oração. Então, relacionamentos espirituais são gerados em oração. É preciso orar pelo outro. É preciso orar. Irmãos, não existe discipulado sem oração. Reunião de discipulado que não tem oração é só resolver problema e passar raiva. Deus não tem um ministério, irmãos, pesado para ninguém. Nem o de crianças. Muito menos o de mulheres, que muitas pessoas falam, nossa, lida só com mulher, né? É difícil demais. Não, mulher dá muito fruto. Ouso dizer que são as que mais dão frutos. Criança dá trabalho. Não, criança dá fruto. Meu filho correu e está fazendo desobediência aqui no culto. A gente reza a missa lá em casa, ditada. A gente ensina, mas faz feiura. Sabe por quê? Filho de pastor, filho de crente, não chora, amém. Eles não nascem crente, não. Não nascem crente. Os nossos filhos, eles precisam de oração. Eles precisam de intercessão. E esse momento, você foi usado por Deus, meu filho, para fazer essa feiura. Porque nesse momento aqui, eu quero mostrar para vocês que a gente depende da oração em tudo. No casamento, na criação de filhos. A minha filha mais velha já está nos radicais livres. Então, até ela nem está no esboço. Coloca a fotinha dela aí. As fotinhas dela no encontro com 7 anos. Vou perder a aura hoje. Vou expor o adolescente. Irmãos, os nossos filhos, mesmo você trazendo ele para a igreja, para a tia da sala que vai orar por ele, ele precisa da sua oração. Porque você é a conexão espiritual primária na vida dele. Você sabia disso? Você tem que orar pelos seus filhos. Minha filha, quando foi participar do encontro, irmãos, eu já tinha feito vários encontros. Eu não levo nem nada que eu vou fazer, eu levo na brincadeira. Eu oro, eu jejuo, e aí o que ela foi fazer, eu jejuei mais ainda. Por quê? Porque eu não queria tentar fazer um mover com as minhas mãos. Eu queria muito que ela tivesse uma experiência com Deus. E aí eu orei, a semana que antecede o encontro, jejum, oração, treinamento. As minhas filhas participam de outras células, que são conexões espirituais que Deus coloca. Eu sou a mãe, mas eu não sou líder de célula mais, então eu coloquei em uma célula para a líder tomar conta. E aqui é a Alice, no encontro com Deus. Aí passa mais uma. Essa é a Alice, em uma conferência. No momento do louvor. Quem está orando por ela não sou eu. É alguém que eu tenho conexão espiritual, que é o primeiro sinal. O primeiro aspecto que eu falei. São as conexões espirituais que Deus coloca. É uma irmã que, quando ela entrou para a igreja, ela quase morava lá em casa, de tanto que eu tinha que orar por ela. A gente tinha uma aliança.
E aí, de repente, no dia que eu recebi essa foto, eu falei, uau, eu ainda oro pela irmã. Mas ver ela orando pela minha filha, irmãos, os nossos filhos precisam de oração. Os filhos dos crentes, os filhos de pastor, eles têm que nascer de novo. Tem que ter experiência. Inclusive, filho de pastor vai em 10, 12 encontros. E aí, aconteceu certa vez, semana retrasada. Pode tirar, pode voltar para o PowerPoint. Isso, irmão, você está muito eficiente, hein? Inclusive, esse irmão é fruto dos kids. Ele e sua família toda. Amém? Foi uma célula kids para casa dele. Ele, embriagava naquela época, mas não era do espírito. E o Senhor encontrou ele. Amém? Amém, igreja? Estou pregando para uma igreja avivada. Amém? Glória a Deus. Adianta cantar com muito louvor e não falar um amém, né, irmã? Lá em Lucas 1,43 diz assim, vou ler novamente, que ouvindo esta saudação de Maria, a criança estremeceu no ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Irmãs, essas mulheres, elas oravam juntas durante a gravidez, e os seus filhos, eles sentiam a conexão. Mulheres que apacentam outras, homens que apacentam outros, têm que orar uns pelos outros. E não é oração generalizada, é oração por nome. Você que é líder, você ora só na sua célula ou você ora pelos membros da sua célula durante a semana? Você que é discipulador, você ora pelos seus líderes pelo nome, pelo casamento, ou não? Você só fala, abençoa os meus líderes? Ou você só ora só no dia da reunião de discipulado? Irmãos, não é para gerar peso. Mas para quem não ora é peso, né? Mas Deus vai tirar esse fardo de você hoje. Porque a oração tem que ser prazerosa. Durante todo Lucas 1, você percebe a alegria que Isabel e que Maria têm de declarar ao Senhor, de adorar ao Senhor. Então, as orações, elas estão primeiro. Nós trabalhamos. Irmãos, nós trabalhamos muito. Os irmãos trabalham. Os irmãos trabalham nos encontros, os irmãos são os que carregam peso. As mulheres trabalham auxiliando os maridos, as mulheres trabalham na rede de jovens e trabalham também nos kids. E eu reconheço também que há muitos irmãos servindo lá nos kids. Inclusive, para os jovens, é o melhor canal para você achar sua esposa. É servir no domingo kids e servir no encontro. Muitos moveres acontecem, né? O Vitor começou a vestir de Jesus, a Amanda já quis casar. Então, agora a gente tem que achar outro Jesus. Amém? Quem pegou a dica, anota aí. Então, nós trabalhamos muito, mas, irmãos, antes de qualquer trabalho, tem que ter a oração. Senão você cansa. Senão fica cansado, sabe por quê? Porque aí você não está entrando no mover de Deus. Porque quando você ora, Deus muda até seus sonhos. Quando você tem tempo de oração com Deus, Deus muda seu coração, Deus muda seus olhos, Deus muda seus sonhos. E às vezes você está indo para um caminho que não é da vontade de Deus e você se cansa. Por isso que nós vemos muitos líderes que desistem. Nós vemos muitos irmãos que desistem. Por quê? Porque cansa. Então nós precisamos aprender a buscar no Senhor através da oração. A colocar na mão de Deus o que nós estamos precisando. Saber o que Ele precisa de nós. Para daí depois nós trabalharmos. Então quem ora por você quando acontecem coisas ruins? O marido e a esposa têm que ter ousadia de falar, meu bem, você não está muito bem, estou te achando abatido, deixa eu orar por você. Os de casa têm que ser os primeiros. E aí depois vem a do discipulado. E tem muitos irmãos que eles querem, talvez que a gente adivinhe, né? A gente queria também adivinhar, né? Os problemas e as soluções das pessoas, mas a gente não consegue. Quando eu converti, eu pus lá na cruz minha bola de cristal, nunca mais peguei. Então, eu não adivinho nada. A gente precisa saber. Então, na sua célula, tem que ter um ambiente, uma abertura. Para quê? Para as pessoas pedirem oração. Para as pessoas pedirem o que precisam. Então, nós vemos por muitas vezes as pessoas vêm na igreja pedir cesta básica, pedir tudo bem, a gente faz, a gente dá. Só que isso não vai alterar a vida. Ajuda? Sim. Transforma? Não. Então, nós como igreja, nós somos levantados para ajudar, amém? Mas para transformar,
para gerar vida, para gerar fé, para gerar e liberar amor com essas pessoas. Então, a oração de quem é próximo é a mais intensa. Tem que ser a mais intensa. Então, as irmãs oraram pela minha filha durante o encontro? Oravam, oro até hoje. Mas a minha oração por ela tem que ser uma oração pontual. Tem que ser uma oração fervorosa. Tem que ser uma oração firme, intensa. Amém? Orar junto não pode ser apenas na reunião. Irmãos, a gente faz o Mulheres que Oram, né? A gente mudou o dia, agora as irmãs estão conseguindo vir mais. Só que a gente não precisava nem convocar as irmãs, igual a gente fica mandando nos grupos. A gente tinha que só pôr na agenda e você colocar na sua agenda e aquilo lá ser importante para você. Não para constar numa agenda e falar, ai, cumpri mais uma agenda. Ai, fui na reunião discipulada, oh glória. Ai, o pastor chamou para um café da manhã no domingo. Ai, eu consegui e venci o inimigo hoje. Não, eu vou porque eu preciso orar. Eu preciso que orem por mim. Eu preciso liberar a unção que está sobre mim, receber a de alguém. Eu tenho fome da presença. Eu quero ouvir o que Deus quer falar. Eu quero saber o que está no coração de Deus. Isso tem que ser a intenção do crente, do filho de Deus. Ter desejo pela oração. Muitos oram bonitos, né? Muitos recitam versículos. Outros têm muita vergonha, às vezes não oram nem alto. Nós estamos ensinando as crianças a orar. Está na apostila. Tem Radical Kid aqui comigo? Eles não estão ouvindo? Tem. Vocês estão aprendendo lá no Domingo Kids, na cela, sobre a oração, sim? Então tá bom. Qual que é a chave que abre o tesouro dos céus? A oração. A gente tem que orar por um amigo? Sim. Qual outro princípio que vocês aprenderam já? Se tiver algum enfermo, a gente corre para o hospital? Depois de orar, a gente ora. E aí os adultos, crentes lá na casa, aí, né, acontece qualquer coisa, fala, meu Deus, ligaram agora do hospital, diz que é só Jesus na causa, misericórdia. As crianças, não, então vamos orar, porque se é Jesus na causa, a gente vai orar. Então, se você tem dificuldade para orar e você tem filho no Radical Kid ou neto, pede para te ensinar. Nós temos que ter fé. Orar com fé é ter a certeza que Deus vai fazer. Então, nós temos ensinado isso, e isso vai gerar, irmãos, a multiplicação. É quando você ora pela sua casa, é quando você ora agradecendo o alimento que tem, o Senhor vai multiplicar. Então, qual foi o resultado da oração, das orações de Maria e Isabel? Elas mudaram a história. Antes delas gerarem o mover, era AC, antes de Cristo. Depois que elas disseram sim para o Senhor e levantaram ali o mover de Deus, a história mudou para DC, depois de Cristo. Então, junto com antes e depois de Cristo, tem Maria e tem Isabel, com o coração que nós estamos aprendendo nessa noite, amém? Então, no discipulado, nosso trabalho número 1 é orar por aqueles que Deus confia. Quem aqui é líder, quando ele assume a liderança, passa um pouco e ele recebe um demônio, eu acho, do lado dele, impedindo ele de fazer relatório. Porque relatório é um problema. E aí, os líderes, né, o diabo fica falando, né, que na cabeça, é só contar, isso aí é só número. Deixa eu falar para vocês, eu oro pelas irmãs da Rede Kids, olhando o relatório, para mim não esquecer o nome de ninguém. Então, se você não faz relatório, você não está contando o seu rebanho, você também não tem oportunidade de orar por ele. Se você faz um relatório e você olha, você consegue perceber as ovelhas que saíram da sua célula. As pessoas que estão perdidas, as pessoas que estão desanimadas, não estão indo. Irmãos, eu estou fazendo relatório de culto. Por quê? Porque os irmãos, eles vêm um culto por mês. Porque no Domingo Kids nós temos 27 juvenis de 11 e 12 cadastrados no sistema. De janeiro para esse ano, nós tivemos 27 juvenis dessa idade cadastrados. A média na sala de aula é de 10.
Então, todos os domingos faltam 17 juvenis em uma sala. Eu fiz esse parâmetro só isso. Irmãos, isso não é gostar de matemática, não. Detesto. Tem mais o que fazer. Eu estou contando as ovelhas. Por que que crente não está vindo todo domingo no culto? Nós temos que rastrear, nós temos que orar. Nós temos que orar. Falar, irmãos, você está precisando de oração? Vamos orar por você. Nós temos que abençoar, nós temos que orar. Por quê? Porque é o diabo que está resistindo. O diabo está resistindo para você se alimentar. O diabo está resistindo você orar. Porque quando você está aqui no culto, talvez você chegue batido, mas você já louvou, você já orou, você já abraçou 3 irmãos no começo do culto. Então, você já socializou para um propósito, que é a conexão espiritual com Deus e com os irmãos. Então, é muito necessário que o líder ore pelos seus. Amém? Terceiro aspecto, graça para relacionar. Lá em Lucas 1,30 diz, mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Irmãos, graça que é poder de Deus. Não tem como liderar, participar de um mover de Deus, ser usada por Deus, sem a graça de Deus. Lá em 1 Coríntios 15:10 diz assim, mas pela graça de Deus... Será que eu estou segurando errado? Tem bateria. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. É Paulo dizendo, foi a graça, é a graça. Irmãos, quem experimenta a graça quer dar graça para os outros, quer liberar o amor, quer liberar o cuidado. Como? Para encorajar. Lá em Lucas 1,38, diz, naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Então, o que o Senhor fez? Colocou Maria para encorajar Isabel. Então, você é colocado por Deus, com essa pessoa que está do seu lado, lá na sua casa, lá na sua célula, para encorajar. A graça de Deus também é para servir. Lá em Lucas 1:56-57. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. A graça também faz com que a gente sirva. Maria foi servir Isabel por 3 meses. Por quê? Porque ela foi tomada da graça de Deus. Amém? Quarto aspecto relevante, alegria. Deixa eu te falar, a vida cristã não piorou a sua vida. Isso é mentira. Ai, depois que eu converti, tudo que deu errado. Então tem alguma coisa errada, porque a vida cristã, o ministério, o mover de Deus é para dar alegria. Irmãos, nós precisamos aprender a nos alegrar servindo o Senhor. Salmo 102 diz, servir ao Senhor com alegria. Servir no original quer dizer trabalho. Então trabalhe para o Senhor com alegria. Irmão, não olha para uma escala na recepção, no culto, no domingo. Isso aqui foi uma sessão de fotos, eu estava obesa aí, o Theo tinha 1 mês. E nós fizemos muitas fotos engraçadas, né? Inclusive, essa foto aqui, a gente estava brincando no dia que eu olhei, porque era a pastora Elisa falando assim, ó, cadê o relatório? Aí eu respondia, porque tinha acontecido uma reunião. Irmãos, a nossa reunião, a gente ora, a gente chora, a gente desabafa, a gente estuda a palavra, a gente olha a agenda e a gente ri. A célula tem que ser lugar disso, a sua casa tem que ser assim, com alegria. Deus tem alegria para nós, amém? As mensagens do anjo Gabriel, todas falam em se alegrar. Quando o anjo foi falar com Zacarias, o anjo falou para Zacarias, em ti haverá prazer e alegria. Quando o anjo foi falar com Maria, ele disse, alegra-te, muito favorecida. Quando o anjo foi falar com os pastores, diz, eis aqui, vos trago boa nova de grande alegria. Isabel, quando foi ter com Maria, disse, logo me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação. A criança estremeceu de alegria dentro de mim. A criança no ventre recebe alegria. Os nossos filhos vão crescer no Senhor.
Sabe, os membros da célula vão crescer no Senhor. A sua casa vai crescer no Senhor com alegria. Não é debaixo de peso, não é debaixo de culpa, não é condenação. O Senhor vai gerar vida e multiplicar os seus sonhos e projetos com alegria. Jovens, o mundo não é melhor que a igreja. O mundo é uma falsidade. E eu tenho prazer em dizer isso, que eu não nasci na igreja evangélica, gospel. Eu conheci Jesus com 16 anos e tomei nojo do mundo, nojo. Pede para Deus me dar nojo do mundo. Porque o diabo quer que vocês voltem para lá para comer lavagem, falando que o jovem é mais feliz, tem que viver a vida. Que vida? Se quem reina lá é o dono da morte, ele veio para roubar, matar e destruir, mas o mundo é legal, super divertido. Não, o mesmo que dá lá cobra, que é o contrário. Deus, ele só dá. Ele só quer amar. Ele só quer amar. O Senhor só quer espaço para nos amar. Então nós precisamos servir com alegria. Certa vez, a pastora Márcia deixou esse testemunho aqui, eu achei muito interessante. Um evangelista americano chegou tarde de casa depois de fazer um culto, né? E aí a esposa perguntou, e aí, meu bem? Foi bem? Ele foi, teve 2 convertidos e meio. Aí ela, 2 adultos e uma criança? Ele falou, não, 2 crianças e um adulto. Porque o adulto, quando conhece Jesus, é meia vida, já foi embora. Mas a criança, quando a gente ganha uma criança, a gente ganha uma vida inteira. Irmãs, é um privilégio nós estarmos nesse ministério. Irmãos, nosso ministério de mulheres na videira, inclusive se você está aqui, foi Deus que colocou. É uma conexão espiritual que Deus colocou. Às vezes até hoje você tem dificuldade para se envolver no ministério de mulheres, porque pastoreia as crianças, mas eu vou te falar, é bom, é alegre, a gente se diverte, a gente é cheio de Deus, elas nos ensinam. Irmãos, o que eu vivo hoje na igreja, no CME, eu recebi de uma menina de 12 anos no Encontro Kids. Ela me chamou para a grana, ela mandou eu ajoelhar para eu ficar na altura dela, e ela profetizou, ela me entregou coisa que eu nem orava. Uma juvenil de 12 anos, eles dão frutos. Amém? Esse trabalho foi Deus que colocou ele no sol, porque quando nós ganhamos uma criança, nós ganhamos uma vida inteira. E nós vamos servir ao Senhor com alegria. Amém? Quinto e último, e eu gostaria que vocês ficassem de pé. Quinto aspecto relevante, espírito profético. Em silêncio, crianças. Mas na verdade é os adultos que conversam. O chamado e o ministério de Isabel e Maria foram marcados pelo espírito profético. Eu vou ler os versículos para vocês. Lucas 1, do verso 11 ao 17. 13 ao 17. Disse-lhe o anjo, Zacarias, não temas, porque Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João, pois ele será, fala comigo, cheio do Espírito. Amém. Já do ventre materno para converter o coração dos pais aos filhos e habilitar para o Senhor um novo preparado, um povo preparado. Aqui, o anjo liberou para Zacarias promessas sobre o seu filho. E aí o anjo profetiza também para Maria, dizendo, lá em Lucas 1,30, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Ele reinará para sempre e o seu reinado não terá fim. Irmãos, o Senhor liberou palavras proféticas mesmo diante de situações terríveis. Maria possivelmente foi atacada de muitas formas. O Senhor entregou palavras proféticas. Deixa eu falar. Sabe o que é palavra profética? Não tem um profeta no nosso meio, não. Liberar a palavra profética é liberar a palavra de Deus. É liberar o que a gente quer ver, não o que a gente está vendo. O Senhor, Ele nos deu graça para perseverar, para pastorear, para cuidar desse rebanho que Ele tem colocado. O Senhor nos deu graça para apacentar mulheres, famílias,
nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer que há conexões colocadas por Deus. Nós precisamos nos posicionar em oração. Nós precisamos crer que a graça de Deus é o poder que nos habilita para a obra. Nós precisamos também nos posicionar para receber e servir o Senhor com alegria. Não tem que ter peso. Amém? Não tem que ter peso. Isso é uma decisão sua. Decida viver com alegria. E o Senhor também espera que a gente se posicione com palavras proféticas. Então agora nós vamos ter 2 minutos para profetizar. Então você vai profetizar o que você quer ver na sua casa, os seus alvos, seu ministério, sua rede. Amém? O Senhor quer nos dar. E Ele vai dar para aqueles que se posicionam. Assim como Maria e Isabel receberam o desafio e disseram sim. Lá em 1 João 1,7 diz: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós precisamos manter a comunhão e liberar aquilo que está na boca de Deus. Amém? Se você tem liberdade, ora com quem está do seu lado. Mas não ora de qualquer jeito, não. Profetiza. Amém? Profetiza vida, profetiza alegria. Profetiza um novo nível espiritual de revelação. Amém? Senhor, nós declaramos agora em nome de Jesus, que nós vamos nos comprometer, que nós iremos nos levantar para viver nesse mover que já está acontecendo, com as crianças, com os jovens, com os adultos, casais restaurados, células cheias. Nenhum encontro aqui vai deixar de alcançar o alvo. Nós vamos avançar o alvo. Vai ter que ter lista de espera. Nós abençoamos agora cada encontro, nós abençoamos cada discipulado, nós abençoamos cada cela, nós abençoamos cada casa. Seja cheia de alegria, seja cheia da vida de Deus, seja cheia do mover. Há um mover sobre as famílias. O Senhor tem compromisso com as famílias, o Senhor tem compromisso com os casamentos. Por isso nós profetizamos casamentos cheios da graça de Deus, cheios de alegria, cheios de favor. Nós declaramos que os nossos filhos são como ribeiros, os nossos filhos e filhas profetizarão. Nós não vamos perder nenhum, nós não iremos perder os nossos filhos naturais, nós não iremos perder os nossos filhos espirituais, porque o Senhor nos deu. Oh, Jesus! Jesus, libera no coração o campo das emoções, o campo das convicções. Senhor, a certeza que o Senhor nos chamou para entrar nesse mover de famílias saradas, de crianças convertidas, de jovens posicionados, santos, que andam na contramão do mundo. Esse mover não vai chegar, ele já está aqui. Nos coloque, Deus, nesse mover. Não nos deixe familiarizar com célula. Não deixe a gente familiarizar com culto. Que cada culto, ó Deus, seja um desejo do nosso coração. Estarmos aqui como igreja. Estarmos aqui como filhos para te adorar. Não deixa. Fala para Deus, Jesus, não deixa. Não deixa eu familiarizar com o problema. Não deixa eu familiarizar com a tristeza e com o peso. Que o Senhor libere a alegria no seu coração. Que o Senhor libere a convicção que Ele te convocou para estar nesse mover de muitos filhos e filhas para Deus, de famílias restauradas, de filhos guardados, de alegria, em nome de Jesus. Fala assim: eu decido ser feliz na minha caminhada